No dia do meu casamento, minha irmã armou um verdadeiro barraco com champanhe. Quebrou meu bolo e ainda gritou no meio da festa: "É isso que você ganha por se achar melhor que os outros!" Minha mãe, em vez de repreendê-la, correu e a abraçou. Ela só precisava desabafar, disse. Eu engoli seco. Não falei nada. Mas naquela noite, fiz o que ninguém esperava. Saquei o valor da mensalidade da faculdade dela, congelei o contrato de aluguel no meu nome e às 8h40 da manhã do dia seguinte, ela soube da notícia real. Engraçado como um único momento pode embaralhar todas as lembranças que você achava sólidas. 3 de agosto deveria ser o dia mais feliz da minha vida. 43 convidados, jazz suave tocando ao fundo, a iluminação perfeita, clima de novela das 9. Minha noiva, Renata, parecia saída de um sonho. E eu não tô falando isso só porque ela estava linda, mas porque eu sabia o quanto ralei para aquele momento acontecer. Anos de consultoria, noites em aeroporto, dormindo em banco duro, aceitando salário de estágio, mesmo com currículo de executivo, só para continuar no ramo. Finalmente, fiz algo por mim. Pela primeira vez, achei que podia comemorar sem culpa. Mas a Camila, minha irmã, viu de outra forma. Ela chegou atrasada e isso já deveria ter sido meu sinal. A cerimônia já tinha acabado e ela entrou toda plena, usando um vestido dourado sem costas, mais parecendo que estava indo para baile de formatura do que para casamento do irmão. Nem oi deu. Pegou uma taça de champanhe e se encostou num canto. Nossos olhos se cruzaram uma vez e ela me olhou como se eu fosse um estranho. Para qualquer um podia parecer só mau humor, mas eu conhecia a Camila. Aquilo era o prelúdio. 3 semanas antes, ela me ligou chorando porque o carro dela tinha quebrado de novo. Em abril, já tinha me pedido R$ 1.200 para consertar. Desta vez, ela disse que precisava de outro carro, com urgência. Eu disse não. Não era por falta de dinheiro, era por cansaço mesmo. Cansaço de ser sempre o plano B dela. E para falar a verdade, ela nem estava mais tentando. Matava a aula, vivia em festa com gente o dobro da idade dela, mentia para os nossos pais dizendo que estava se encontrando na vida. Quando desligou o telefone, nem se despediu. Mas nunca pensei que fosse levar esse ranço para o meu casamento. Dei a ela o benefício da dúvida. Sempre dei. E ela esperou justo o brinde. Bem na hora em que me levantei para agradecer todo mundo por ter vindo, para falar de amor, de parceria, de construir uma vida com quem te traz paz, Camila se levantou também. Por um instante achei que fosse fazer um brinde. Meu copo mal tinha chegado à boca quando ela lançou dela. O champanhe fez uma curva perfeita no ar e explodiu na mesa de sobremesas. Quebrou um porta-retrato meu e da Renata sorrindo num penhasco em Ilhabela. Depois, agarrou o bolo de casamento e empurrou como quem vira uma mesa num churrasco que deu ruim. O bolo não caiu. Desmoronou mesmo. 3 camadas de puro capricho, flores de açúcar feitas sob encomenda, tudo espalhado pelo chão. Camila me olhou firme nos olhos e gritou, alto o suficiente para ecoar lá fora. É isso que acontece com quem se acha melhor. O silêncio depois foi tão denso que dava para ouvir o celular de alguém vibrando. Alguns convidados olharam em volta esperando que fosse uma encenação ou pegadinha. Spoiler, não era. Minha mãe correu até ela como se tivesse acabado de ver um acidente. Ela só precisava desabafar, repetiu, abraçando Camila como se ela fosse uma vítima de guerra. Os pais da Renata me olharam pasmos. Meu padrinho, Fernando, congelado. Até o DJ parou a música. Nada de pedido de desculpas, nenhuma lágrima, nenhum foi mal. Camila saiu como quem ganha discussão no grupo da família. Eu não disse nada. Não porque faltasse o que falar, mas porque aquele não era o momento. Não ia deixar que ela transformasse meu casamento no palco do drama pessoal dela. Sorri, falei meia dúzia de palavras bonitas para Renata, dei um sinal para a coordenadora e segui em frente. Passei o resto da noite andando de um lado para o outro, igual a alma penada. Alguns convidados tentaram dançar, outros fingiram que nada aconteceu, mas a vibe tinha ido embora. Aquela lembrança já estava eternizada. Em casa, naquela noite, Renata estava calada. Me perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Mentira, mas estava focado.
Enquanto ela trocava de roupa, abri o notebook. Entrei no portal da faculdade e cancelei o depósito da mensalidade da Camila que eu tinha feito no mês passado. R$ 9.400 jogados no ralo. Depois, entrei no site do aluguel do apartamento que assinei como fiador, bloqueei a conta e pedi revisão. Sem aprovação, sem pagamento. O contrato agora está congelado e o aluguel vence em 5 dias. Às 8h40 da manhã seguinte, Camila me ligou. Ignorei. Mandou 3 mensagens. Que droga é essa? Por que o portal está bloqueado? Foi você? Não respondi, porque aquela manhã não era o fim, era o começo. Na sexta mensagem, o tom mudou. Saiu da confusão passiva e foi direto. Conserta isso! Silenciei o celular. Fui fazer café. Não contei nada para Renata. Não porque queria esconder. Ela teria me apoiado de qualquer jeito, mas porque eu só queria um minuto para curtir o silêncio. O casamento tinha passado. O caos também. E pela primeira vez em anos, eu tinha deixado de ser o colchão da Camila. Perto do meio-dia, minha mãe ligou. Deixei tocar. Depois ela deixou um recado. Sua irmã está arrasada. Se sente abandonada. Me liga. Engraçado, né? Abandonada ela não estava quando eu assinei como fiador do aluguel, nem quando paguei o depósito, nem quando cobri o cheque especial, salvei do perrengue no Airbnb ou quando mandei R$ 500 até sexta, que viraram um silêncio por 4 semanas. Ninguém me ligou para perguntar como eu estava. Camila ficou 2 dias sem dar sinal de vida depois do casamento. Aí, apareceu na porta do meu apartamento. Renata viu pelo olho mágico e não abriu. Ela ficou batendo por uns 10 minutos. Batidas fortes, ritmadas, tipo criança querendo briga. Renata finalmente abriu a porta e perguntou o que ela queria. Camila nem me deu bom dia, já chegou exigindo. Tenho 5 dias para pagar o aluguel. Já gastei o dinheiro do trampo de férias. Eu estava contando com a mensalidade. Você não podia fazer isso. Você tem obrigação moral. Renata respondeu firme. Ele não tá em casa. Mentira, claro. Eu estava na sala, mas sem o menor interesse em discutir com alguém do outro lado da porta. Não até ela demonstrar algum sinal de arrependimento, o que, claro, não aconteceu. Saiu gritando, falando sobre direitos legais, dizendo que eu não podia simplesmente cortar tudo sem aviso. Mas ela estava enganada. Conferi o contrato de locação, eu era o titular, ela só estava ali como moradora. Legalmente, não tinha poder algum. Eu podia, sim, cancelar a matrícula. E foi exatamente o que fiz. 3 dias depois, recebi um e-mail com o assunto. Você tá falando sério? Lá dentro, ela despejava uma planilha emocional cheia de despesas futuras, querendo que eu arcasse com a mensalidade da faculdade. Alegou que, se eu não ajudasse, teria que abandonar o semestre, e se fosse despejada, a culpa seria minha. Tentou me fazer sentir culpado, dizendo que arruinou meu casamento por estar sobrecarregada. Disse que eu deveria ter entendido, afinal, era o único da família com dinheiro de verdade e que isso estava subindo a minha cabeça. Nem me dei ao trabalho de responder. Só encaminhei o e-mail para Renata com uma observação curta. Sua vez de dar uma volta. Foi aí que a Camila resolveu subir o tom. Apareceu de novo. Dessa vez, esperou a Renata chegar do trabalho e tentou entrar pela porta logo atrás dela. Renata nem gritou. Agarrou Camila pelo braço, arrastou até o corredor e disse que se tentasse de novo chamaria a polícia. E, sem cerimônia, puxou um punhado de cabelo da Camila e empurrou a corredor abaixo. Sem cena dramática, só força bruta e limpa. Camila gritou e quase caiu, mas Renata não demonstrou um pingo de emoção. Fechou a porta com a tranquilidade de quem acabou de levar o lixo para fora. 10 minutos depois, meu celular tocou. Era meu pai. Começou a conversa com um suspiro. Olha, precisamos conversar sobre a sua irmã. Perguntei o que exatamente ele queria discutir. Ele disse que ela estava numa espiral e precisava de ajuda, que o que fez no casamento foi só um momento de emoção e que eu deveria ser mais maduro, mais compreensivo. Disse que eu já era adulto e tinha que dar o exemplo. Expliquei que eu já fazia isso há anos. Ele pediu que eu não a punisse por um momento ruim. Eu disse que não era um momento, era um padrão. Desliguei quando ele começou a falar sobre união familiar. Porque naquele momento eu já tinha entendido algo que ninguém queria admitir. Camila não estava numa espiral, ela estava em queda livre mesmo. Depois que a Renata expulsou a Camila, a gente nem comentou. Não foi constrangedor.
Só ficamos em silêncio. Servi uma taça de vinho, sentamos no sofá e assistimos TV como se nada tivesse acontecido. Mas dava para sentir uma mudança no ar. Não era algo ruim, era mais como se algo tivesse sido resolvido, como se a Renata tivesse traçado uma linha definitiva e nenhum de nós precisasse mais adivinhar onde ela estava. Camila não apareceu no dia seguinte, mas também não sumiu do mapa. Começou a mandar mensagens, não para mim, para Renata, cheias de desculpas embaladas em drama, com parágrafos curtos, fingindo maturidade, mas sempre terminando com alguma versão de "ele me deve". Renata ignorou todas. Depois da quarta mensagem, bloqueou o número. Então a Camila resolveu mudar a tática. Mandou mensagem para os nossos pais dizendo que estava sendo agredida fisicamente e tratada como um cachulo de rua pela Renata. Tentou pintar a situação como se tivesse ido lá se reconciliar e tivesse sido pega numa emboscada. Foi aí que criaram o grupo no WhatsApp. Meu pai colocou todo mundo, eu, Renata, minha mãe e a Camila. O nome do grupo podia muito bem ser Família, a Revolta, mas ficou só aquele título seco mesmo. Ele escreveu: "Vamos ter uma conversa honesta sem gritar ou bloquear. Ainda somos uma família." Camila foi a primeira a falar. Disse que estava magoada, que no casamento surtou porque se sentia invisível, que queria ser reconhecida, que eu vinha esfregando meu sucesso na cara dela fazia anos. Aí minha mãe entrou no grupo e disse que era hora de deixar isso pra trás, perdoá-la, que ela ainda estava se descobrindo. Terminou com: "Ela ainda é a sua irmãozinha." Renata saiu do grupo sem dizer nada. Fiquei olhando para a tela por um tempo. Aí digitei 3 frases. Ela não é um bebê. Ela tem 22 anos e precisa aprender o preço do desrespeito. Silêncio total. Ninguém respondeu. Nada de balõezinhos de digitação. Só aquele silêncio digital esquisito que para se gritar mais alto do que qualquer discussão. 2 dias depois, fiquei sabendo pela minha prima Priscila que a Camila tinha feito as malas e deixado o apartamento. Não conseguia pagar o aluguel, não achava ninguém para sublocar. A locadora entrou em contato comigo para resolver a papelada. Nem reclamei. Assinei tudo, garanti que meu nome ficasse limpo e segui em frente. Mas o problema veio uma semana depois. Camila voltou a estudar. Não com minha ajuda, mas com a dos meus pais. Descobri que eles tinham pago a mensalidade por fora. Depois de toda a novela sobre "não temos as mesmas oportunidades que você", eles simplesmente passaram o cartão e pagaram, como se sempre tivesse sido uma opção. Ou seja, eles tinham dinheiro. Só não queriam gastar com ela se pudessem me forçar a fazer isso. Eu não estava com raiva. Só estava calmo. Sabe aquele alívio de quando você tira um sapato apertado depois de andar o dia inteiro? Foi isso. Renata e eu estávamos na varanda naquela noite, tomando um vinho baratinho e comendo as sobras do almoço. Aí eu disse para ela que parecia que tinha tirado um peso de cima das costas. Um peso de uma década. Ela sorriu e falou: "Ótimo! Agora podemos viver." E aquela foi a primeira noite em que realmente acreditei nela. Cerca de uma semana depois que a Camila saiu oficialmente do apartamento, tudo ficou num silêncio quase suspeito. Nada de mensagens raivosas nem visitas surpresa dignas de novela. Pela primeira vez em séculos, parecia que a tempestade tinha passado. Aí, minha mãe ligou. Sem um oi, sem um "como você tá?", já soltou direto: "Você vai no aniversário do seu pai do próximo sábado, né?" Como se nada tivesse acontecido. Como se meu casamento não tivesse sido sequestrado no melhor estilo Vale a Pena Ver de Novo. Como se minha irmã não tivesse causado uma cena digna de meme que todo mundo ainda comentava. Eu disse que não tinha certeza. Ela deu uma pausa dramática e falou: "A Camila vai estar lá. Quero que vocês conversem como 2 pessoas adultas civilizadas. E quero que parem de ser tão frios um com o outro." Aquilo me pegou. Frias? Eu era o frio? Não fui eu que joguei bolo de casamento para todo lado feito guerra de confeitaria. Não fui eu que vivi às custas do irmão por quase 3 anos e quando ele parou de bancar, virou o vilão. Mas era comigo que estavam irritados. Eu desliguei sem prometer nada. Naquela noite, eu e a Renata estávamos preparando o jantar e nem tocamos no assunto. Até a metade da refeição. Aí ela disse que a gente não devia ir. Concordei na hora. Só que na sexta-feira à noite, um dia antes da tal festinha, algo ainda mais absurdo aconteceu.
A Camila me mandou um pedido de R$ 1.800 pelo PicPay. Na descrição, bolo mais moldura quebrada, RSR. Fica tudo certo agora. No começo nem reagi. Só entreguei meu celular para Renata e fui para a sacada respirar. Quando voltei, ela estava com a cara mais serena do mundo. Perguntei o que ela teria respondido. Ela deu uns ombros e falou: ela não vai curtir. 15 minutos depois, a Camila bloqueou a gente em tudo. WhatsApp, Instagram, até no grupo da família. Nem meu cachorro faria isso. Não fomos à festa de aniversário do meu pai, mas a Camila foi. E chegou como quem queria ser vista de Marte, usando um macacão branco que, olha, dava para confundir fácil com o vestido de noiva versão Shopee. A Priscila, nossa prima, mandou uma foto no grupo com a legenda: ela não tá batendo bem. Pelo visto, a Camila apareceu com um corretor de imóveis que conheceu há 2 semanas e contou para metade dos convidados que iam morar juntos. Para outra metade, disse que grandes coisas estavam por vir. Ficava repetindo isso como se fosse o novo bordão da Xuxa: grandes coisas, grandes coisas. Na segunda-feira, descobrimos o que era a tal grande coisa. Ela lançou um podcast. O nome? Cicatrizes Familiares. Episódio piloto: Crescendo com a Filha de Ouro. O teaser foi postado no Instagram e no TikTok. Na narração, ela soltava frases do tipo: eu achava que família era sinônimo de segurança. E ainda: às vezes as pessoas mais tóxicas têm o mesmo sobrenome que você. Era tudo tão dramático que parecia novela das 9. Mas não parou por aí. No final do vídeo, ela agradeceu ao patrocinador, um app de terapia. O mesmo que eu indiquei quando ela me ligou chorando no banheiro de um boteco, em plena crise de pânico. Sim, ela fechou um contrato, de verdade. O app postou o vídeo. Teve mais de 10 mil visualizações em 24 horas. Nos comentários, o povo estava surtando, chamando ela de corajosa, pedindo conselhos, dizendo que se identificavam. Eu não me importava com o podcast em si. O que me incomodava era a sensação de estar sendo transformado lentamente num antagonista de um roteiro que nem era meu. Aí veio a reviravolta que nem roteirista de série da Netflix faria melhor. Ela me mandou um e-mail. Assunto: vamos conversar. Corpo do texto: queria te encontrar, sem drama. Só uma conversa. Tenho coisas para te contar. Acho que você vai se orgulhar de mim. Sem acusações, sem xingamentos, só palavras bem compostas, calmas. Um e-mail que não parecia dela. A Renata leu 2 vezes e disse: isso aí é cilada, Bino. Ela não tá querendo consertar nada. Tá armando armadilha. Respondi o e-mail com uma frase só: a Renata também vai estar. Ela nunca respondeu, mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. E eu estava certo. 3 dias depois, meus pais bateram a porta do nosso apartamento. Sem aviso, sem mensagem no grupo. Eram 7h15 da noite. Eu e Renata estávamos jantando. Abri só uma fresta da porta, sem dizer nada. Meu pai acenou como se estivesse passando para tomar um café. Minha mãe com a bolsa no ombro, tipo quem já se convidou para dormir. Só queremos conversar com calma, ela disse. Falei que tinham 3 minutos. Entraram assim mesmo. Renata ficou na cozinha, braços cruzados, cara de quem já sabia o script todo. E ninguém ali ia fazer teatrinho. Minha mãe começou: a Camila está num momento de transformação. Ela cometeu erro sim, mas se arrepende profundamente. Ela disse que o podcast era uma forma de desabafo, que eu não devia levar para o lado pessoal. Meu pai emendou: ela quer se reaproximar de você, só não sabe como dizer isso. Perguntei: foi ela que disse isso ou vocês estão tentando me convencer? Silêncio. Nenhum dos dois respondeu. Aí minha mãe soltou a bomba. Ela voltou a morar com a gente, temporariamente, só até se acertar. A Renata soltou um suspiro alto, tipo buzina de navio. Agora tudo fazia sentido. Pagaram a mensalidade dela, deixaram voltar para casa e foram até lá não para conversar comigo, mas para garantir que eu não dificultasse as coisas. Eles não estavam mediando nada, estavam tomando partido. Perguntei diretamente: vocês disseram a ela que o que ela fez no casamento foi errado? Minha mãe respondeu: ela ficou arrasada. Meu pai: ela não queria estragar tudo. Insisti: mas alguém disse que foi errado.
De novo, silêncio. E ali eu entendi tudo. Eles não estavam bravos com ela. Era envergonhados. E a forma mais fácil de fazer o constrangimento sumir foi jogar ele no meu colo. Eu falei pra eles que estava de saco cheio daquele dinheiro, daquela culpa, daqueles joguinhos emocionais. Disse que, se quisessem continuar bancando a vida da Camila, beleza, mas que de mim não saía mais um centavo. E ainda soltei. Parabéns, criaram uma filha que acha que consequência é mito urbano. Depois disso, pedi que fossem embora. Eles hesitaram, mas foram. Camila não me procurou mais. Mas o podcast dela continuou firme. O segundo episódio falava sobre irmãos narcisistas. O terceiro, quando eles fazem você parecer louco. Renata e eu rimos disso. Dias depois, olhei nosso contrato de aluguel. Ainda restavam 8 meses. Conferi nossas economias, fiz umas continhas de padaria e falei para Renata. Vamos viajar. Um lugar longe, quente e bem diferente de toda essa bagunça. Ela sorriu. Na manhã seguinte, reservamos passagens de ida e volta para Fernando de Noronha. Partiríamos dali a 6 semanas. Sem parentes, sem treta, só paz. Daquelas que a gente sente que realmente merece. 2 dias antes do voo, recebi a última mensagem da Camila. Só um emoji de fogo. Sem texto, sem contexto. Talvez um aviso misterioso, ou só um jeitinho torto de mostrar que ainda me vigiava. Mostrei para Renata enquanto pegávamos as etiquetas da bagagem. Ela nem piscou. Só passou o cartão de embarque e disse: perfeito, deixa queimar. Bloqueei o número. Era o último fio que me ligava àquela novela. Também não veio mais nada dos outros. Meu pai não ligou. Minha mãe mandou só um espero que esteja bem, que eu ignorei com gosto. Sem sermões, sem tentativa de culpa. Acho que finalmente caiu a ficha de que eu não ia mais tentar consertar o que eles quebraram. Pelo menos não dessa vez. Viajamos numa quinta-feira cedo, voo direto, sem atropelo. Fiquei observando Renata dormir encostada na janela, atravessando quilômetros de mar aberto. E, pela primeira vez em anos, minha cabeça não parecia uma frigideira pegando fogo. Sem boletos, sem planilha, sem missão de resgate, só silêncio. Nosso bangalô era literalmente sobre a água. Dava para ouvir o mar debaixo do piso. Tinha até uma plaquinha na parede. Nada de relógios. Deixa o tempo ser seu de novo. Aquilo me acertou como tapa de mãe. Não falamos da Camila. Nenhuma única vez. Até o 4º dia. Estávamos tomando café da manhã no deck, ouvindo só o som das ondas e dos passarinhos. Aí Renata perguntou: você acha que eles vão admitir? Nem precisei perguntar quem, só respondi: não, mas acho que eles sabem. Sabem de verdade. Não sabem com clareza, tipo quem faz terapia. Mas sabem naquele silêncio estranho que surge quando seu bode expiatório resolve pedir demissão. Eles sabem que fui eu quem sempre limpou a bagunça dela, sabem que deixaram isso acontecer porque era mais fácil do que dizer não, e agora sabem que não podem mais me procurar para apagar incêndio. Camila ficou com eles. Nem se deu ao trabalho de procurar outro AP. O contrato venceu discretamente e o prédio já colocou o imóvel de volta no site sem drama. Sei disso porque a administradora entrou em contato comigo pedindo confirmação final da saída. Ela? Nada. Nem valeu, nem foi mal. E, sinceramente, nem espero mais. Eu não precisava do pedido de desculpas. Só precisava que aquilo tudo acabasse. O podcast dela ainda teve mais 2 episódios. Um sobre ser apagado pelo seu sistema de apoio. Outro sobre abuso financeiro na família. Não escutei nenhum. Mas a Priscila ouviu. Disse que a Camila estava distorcendo tantos fatos que ficou tudo sem sentido. A galera começou a se afastar. Os comentários sumiram, os patrocinadores pularam fora. Depois disso, silêncio. E não só nas redes, na vida real também. Parei de olhar as redes sociais dela. Minha mãe parou com aquelas mensagens passivo-agressivas em grupo. Meu pai não a mencionou quando ligou só para perguntar de um mecânico. Por fim, Priscila me contou que a Camila se matriculou de novo em aulas, meio período, usando agora o dinheiro dos meus pais. Dinheiro de um fundo emergencial que, olha só, sempre existiu. Quase gargalhei. Eles tinham como ajudar o tempo todo, só escolheram não fazer isso, até eu me recusar. Renata e eu voltamos para casa, mas para uma vida diferente. Nos mudamos para um lugar mais afastado, mais verde, mais sossegado. Chega de telefone tocando do nada, chega de dividir tudo em 50 vezes. Agora é só a gente. Peguei um novo cartão de crédito, me despedi do título de avalista oficial da família
e até mudei a senha da minha conta bancária pela primeira vez em 6 anos. Chega de saques do além, chega de pedidos no PicPay com aquele comentário cínico: por favor, não pergunte. Não falamos mais sobre o casamento. Não precisamos. Hoje isso é só um detalhe esquisito de uma história que já nem é nossa. Em algumas noites sentamos na varanda nova, tomamos vinho e ficamos vendo o cachorro do vizinho tentando caçar mariposas sobre a luz do poste. Conversamos sobre o que importa: livros, viagens, ideias, os planos de negócio da Renata, coisas reais. A vida antiga parece até um filme que assisti uma vez, uma história da qual fechei o livro. Às vezes o fogo não precisa ser apagado. Às vezes você só espera ele acabar de queimar e sai dali, finalmente aquecido.